Deus existe? Argumento ontológico. Vídeo 5. Olá pessoal! De todos os vídeos dessa série sobre a existência de Deus, esse é o vídeo mais complexo. Eu digo isso porque o argumento ontológico, também chamado de argumento ontológico modal, é um argumento que propõe a defender a existência de Deus partindo da possibilidade de sua existência. Em resumo, ele funciona assim: se é possível que Deus exista, logo ele existe. Esse argumento usa muitos conceitos filosóficos que não são conhecidos por todos. Se este for o seu caso, eu recomendo que você assista esse vídeo mais de uma vez. Também, diferente de todos os outros argumentos que vimos até agora, e também diferente do argumento que veremos no próximo vídeo, o argumento ontológico é um tipo de argumento que chamamos de argumento a priori, enquanto os outros argumentos são argumentos a posteriori. A palavra em latim a priori significa antes de ou do anterior. Um argumento a priori é um argumento que não depende da experiência. Exemplo: todos os solteiros não são casados. Isso é algo que você sabe que é verdade sem se esforçar. Você não precisa examinar evidências empíricas ou evidências externas para saber que isso é verdade. Segundo o filósofo britânico Galen Strawson, um argumento a priori é aquele em que você pode ver que é verdadeiro apenas deitado em seu sofá. Você não tem que se levantar do sofá e sair para examinar a forma como as coisas no mundo físico são, pois são apenas um fenômeno. Você não tem que fazer qualquer ciência. Já a palavra latina a posteriori significa do seguinte, do depois ou do posterior. Um argumento a posteriori é um argumento que depende de evidências empíricas. Exemplo: a frase "a lactose causa efeitos perigosos em um indivíduo intolerante" precisa de evidências externas para ser comprovada. Essa afirmação não pode ser respondida sem pesquisas científicas, sendo necessário realizar testes com lactose em um indivíduo intolerante para conhecer os efeitos a fim de responder à questão. Isso é diferente da frase "todos os solteiros não são casados", pois aqui você não precisa de evidências externas e nem de uma pesquisa profunda para saber disso. Pois bem, o argumento ontológico é um argumento a priori. Ele não precisa de evidências externas. Agora que já sabemos disso, vamos entender 3 termos filosóficos usados no argumento ontológico a fim de entendermos suas premissas. Os termos são mundo possível, realidade, contingência e necessidade. O que significa mundo possível? Já vou começar dizendo que mundo possível não tem nada que ver com o universo paralelo ou multiverso. Um mundo possível é uma alternativa de como as coisas poderiam ser caso outros acontecimentos tivessem ocorrido ou outras decisões tivessem sido tomadas. Exemplo: se João tivesse escolhido fazer medicina em vez de direito, ele seria um cardiologista e não um advogado. Assim, um mundo possível é uma possibilidade do que poderia ter sido real, mas não é. Isso nos leva a outro termo: realidade. Esse não é difícil de entender. Realidade é mais do que poderia ter acontecido. Ela é o que aconteceu ou o que acontece. Em outras palavras, é o que existe. Exemplo: hoje João é um advogado e não um cardiologista. E contingência, o que significa? Contingência é algo cuja existência depende de uma causa. Exemplo: João é advogado porque ele escolheu fazer direito. Isso significa que se João tivesse escolhido fazer qualquer outra coisa, ele não seria advogado. Assim, João ser advogado é algo contingente, porque para que a atuação dele como advogado exista, ela dependeu de sua escolha passada. Esse emprego só existe devido a uma causa, escolha dele ou as circunstâncias que o levaram a ter essa profissão. Se ele tivesse escolhido fazer outra coisa, o emprego dele seria diferente. E este emprego diferente, seja lá qual fosse, também seria algo contingente, porque esse emprego também dependeria de escolhas e circunstâncias que o fizeram existir na vida de João. Atenção! Não estamos falando de ficção, mas sim de possibilidade lógica.
Então, contingência é algo cuja existência depende de uma causa para que ela possa ser real em um mundo possível. E o que é necessidade? Agora preste muita atenção aqui. A necessidade é o oposto da contingência. Algo necessário é aquilo que existe em todos os mundos possíveis. Necessidade não depende das escolhas ou circunstâncias. Ela existe porque ela é uma verdade fundamental, e a verdade, por sua vez, é lógica. Exemplo: o número 1. Verdades envolvendo o número 1 são inevitáveis, tais quais vocês podem ver aqui na tela. Essas verdades não dependem do universo físico, da humanidade e da matéria. Elas existem em todos os mundos possíveis. Outro exemplo: um círculo não pode ser quadrado. Um círculo também ser um quadrado é uma impossibilidade lógica. Não existe em nenhum mundo possível onde algo seja ao mesmo tempo um círculo perfeito e um quadrado perfeito, não simultaneamente. Assim, o conceito um círculo não pode ser quadrado é um conceito necessário, pois existe em todos os mundos possíveis. Então, para resumir, aqui estão as definições de mundo possível, realidade, contingência e necessidade. Mundo possível: uma alternativa ou possibilidade de como as coisas poderiam ser. Realidade: existe em nosso mundo possível. Contingência: depende de uma causa para existir. E necessidade: existe em todas as possibilidades ou mundos possíveis. Agora que já foi explicado o que é mundo possível, realidade, contingência e necessidade, nós já podemos ver as premissas do argumento ontológico. Premissa 1. É possível que um ser de máxima grandeza exista. Premissa 2. Se um ser de máxima grandeza existe, então ele existe necessariamente em todos os mundos possíveis. Premissa 3. Portanto, é possível que um ser necessário exista. Premissa 4. Se é possível que um ser necessário exista, então ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 5. Se um ser necessário existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no nosso mundo. Logo, Deus existe. Há outras formas do argumento ontológico, mas eu preferi usar esta forma do argumento por ter achado ela mais forte e mais precisa argumentativamente falando. Então vamos lá. Vamos falar sobre as premissas e ver como cada uma delas sustenta a outra. Premissa 1. É possível que um ser de máxima grandeza exista. Pense em um ser de máxima grandeza, isto é, em Deus. Deus é, por definição, o maior ser concebível. E se você pensar em um outro ser concebível maior que Deus, então este na verdade que é Deus, um ser de máxima grandeza. Essa premissa, é possível que um ser de máxima grandeza exista, é modesta. Ela não afirma que Deus existe, mas sim que a ideia é metafisicamente possível. Mas o que seria um ser de máxima grandeza? Isso significa que um ser de máxima grandeza teria atributos máximos. Então ele deve ser onipotente, onisciente e perfeitamente bom. Isso envolve atributos que o engrandecem e não defeitos que o diminuem, como ser mau. O ponto aqui é: se não há incoerência demonstrável no conceito é possível que um ser de máxima grandeza exista, então tratar essa premissa como possível é algo racional. Assim, é possível que um ser de máxima grandeza exista. Premissa 2. Se um ser de máxima grandeza existe, então ele existe necessariamente em todos os mundos possíveis. Porque máxima grandeza implica existência necessária. Porque um ser que não pode deixar de existir é considerado maior do que um ser que poderia deixar de existir. Imagine dois seres idênticos em poder, conhecimento e bondade. Ser A é onipotente, onisciente, moralmente perfeito, mas poderia deixar de existir. E o ser B, onipotente, onisciente, moralmente perfeito, mas não pode deixar de existir. A pergunta é: qual dos dois é maior? Obviamente o ser B, porque ele não pode deixar de existir. Ele não depende de nada externo para existir.
Enquanto o ser A é contingente, o ser B é necessário. Grandeza máxima exige excelência máxima em todos os mundos possíveis, o que implica existência necessária. Premissa 3. Portanto, é possível que um ser necessário exista. Essa premissa se parece um pouco com a premissa 1, mas ela é diferente. A principal diferença é que enquanto a premissa 1 trata da possibilidade de um ser de máxima grandeza existir, na premissa 3 já está sustentado que esse ser é logicamente necessário baseando-se nas duas premissas apresentadas. Ela é uma conclusão intermediária, não uma nova suposição. Serve para preparar o uso do princípio modal da próxima premissa. Premissa 4. Se é possível que um ser necessário exista, então ele existe em todos os mundos possíveis. Se é possível que algo exista necessariamente, então ele existe necessariamente. Exemplo: se há um mundo possível coerente onde a forma geométrica quadrada sempre tem 4 lados, então a forma geométrica quadrada sempre terá 4 lados em qualquer mundo possível. Isso é necessidade, não contingência. Assim, se é possível que um ser necessário exista, então ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 5. Se um ser necessário existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no nosso mundo. O mundo real é um mundo possível. Assim, o que existe em todos os mundos possíveis existe também no nosso mundo possível, ou no nosso mundo real. Se um quadrado tem 4 lados em todos os mundos possíveis, ele também tem 4 lados no nosso mundo. Portanto, se um ser necessário existe em todos os mundos possíveis, então ele também existe no nosso mundo. Logo, Deus existe. Há outras maneiras de formular o argumento ontológico, mas como não há outros vídeos no YouTube do argumento ontológico formulado da maneira como ele está nesse vídeo, eu decidi fazer do jeito que vocês acabaram de ver. Mas vamos resumir. Como foi dito no começo desse vídeo, esse argumento diz que se é possível que Deus exista, então ele existe. É perfeitamente razoável a possibilidade de um ser de máxima grandeza existir. Então, em um mundo possível, Deus existe. Mas se Deus, um ser de máxima grandeza, existe em um mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis. Se ele existe em todos os mundos possíveis, ele é necessário e não contingente. Portanto, se Deus existe em todos os mundos possíveis por necessidade, ele existe no nosso mundo. E se ele existe no nosso mundo, então ele é real, portanto Deus existe. Como eu disse, eu recomendo que você veja esse vídeo mais de uma vez. O argumento ontológico é forte, porém muito difícil de entender de primeira. Assim eu recomendo que você não use ele em uma conversa, mas sim outros argumentos que já vimos. Porque usar o argumento ontológico envolve muita habilidade de retórica e um conhecimento filosófico afiado. De qualquer maneira, obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até mais!